Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui neste momento de fé, de comunhão com vocês, esse momento de oração que tem nos fortalecido tanto. Irmãos, eu recebo cada comentário aqui que eu fico maravilhado e eu só posso dizer obrigado, Senhor. Obrigado por esta obra que tem crescido a cada dia. Você faz parte disso. Cada vez que você compartilha uma oração como essa, você está salvando vidas. Você está fazendo a obra do Senhor. Amém? E o próprio Jesus disse: orem para que Deus envie mais e mais trabalhadores, porque a obra é muito grande. Irmãos, tente pensar numa coisa aqui. Quantas pessoas agora estão sofrendo? Quantas pessoas agora não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, não têm dinheiro para pagar uma conta, ou então estão no hospital, enfermas, passando por muito sofrimento, muitas dores. E muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por isso também, e nós muitas vezes pensamos assim: o que eu deveria fazer para sair desse problema? O que será que há de errado comigo? Será que Deus está me culpando? Deus está me castigando por algo que eu fiz lá atrás? Muitas vezes a gente fica com essas perguntas sem respostas, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos com essa aflição no coração e não sabemos como resolver essa questão, como tirar esse vazio, esse aperto no nosso interior. Irmãos, hoje eu creio que Deus ele vai falar muito com você. Eu creio que você vai ter uma resposta mais clara sobre o que você está passando. E ainda que você não tenha essa resposta, mas só o fato de Deus te colocar a paz, uma paz que esse mundo não conhece, isso já é suficiente. Irmãos, durante muitos anos eu passei por vários tipos de desertos e tudo era permissão de Deus para que hoje eu pudesse consolar vocês com o amor de Cristo, consolar com palavras encorajadoras da Bíblia, tudo porque primeiro Deus me encorajou. E a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, que Deus primeiro nos consola em todas as nossas tribulações, para que depois nós possamos consolar os nossos irmãos com as mesmas consolações que nós recebemos. Então eu sempre falo aqui das minhas experiências, dos vales, dos desertos que eu passei, para te encorajar, para você entender que você não está sozinho nessa batalha. Amém? Se você soubesse o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem pensamentos de paz, pensamentos de bondade a seu respeito, muitas vezes você iria acreditar mais e duvidar menos. Irmãos, o problema é que nós focamos tanto nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades, que nós paramos de olhar para Jesus. E aí o que acontece? Assim como o apóstolo Pedro, que começou a afundar ao olhar para a tempestade, naquele momento Pedro começou a afundar. E foi preciso que ele começasse a afundar para ele olhar para Jesus finalmente. E então ele clamou: Jesus, me socorra, Mestre, socorro. E Jesus imediatamente estendeu a mão e socorreu Pedro. Da mesma forma, Ele vai te socorrer, irmão. Se você confiar e clamar por Jesus, Ele vai fazer um milagre extraordinário. Amém? Antes de começarmos, eu quero ler muito um versículo aqui, mas antes eu só peço que você se inscreva no meu canal. Muito rapidinho, não paga nada, só você clicar aqui no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Irmãos, eu quero ler com vocês 3 versículos. Está lá em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4. Preste atenção no que Jesus disse. Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, porque eles não fazem o que eles ensinam. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Olha isso, irmãos, eu estava lendo isso aqui hoje e eu comecei a pensar, sabe? Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas ou mesmo fora? Quantas pessoas são parecidas com os mestres da lei, com os fariseus na época de Jesus, não é verdade? São pessoas que conhecem muito da palavra de Deus, são pessoas que têm versículos de cor decorado, são pessoas que são ótimas para falar, para dar sermões nas pessoas, para trazer advertência às outras pessoas, mas
eles mesmos não colocam em prática. Irmãos, tem pessoas que sabem muito da Bíblia, e aí Jesus está dizendo, olha, façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles praticam, porque eles deixam de cumprir a palavra. Eles só conhecem ela de ouvir falar, eles não têm a vivência na palavra. Amém? E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas, irmãos, o que eu quero focar hoje com você é a respeito disso, sabe? Tem pessoas, irmãos, que elas chegam até nós quando nós estamos sofrendo, passando por alguma luta, algum deserto, e parece que elas têm aquela mania insuportável, sabe? De querer sempre ter uma solução. Parece que elas acham que os nossos problemas se resolvem assim como você resolve um problema de matemática, sabe? E aí o que acontece? Elas sempre chegam com uma visão, com uma revelação, com um recado de Deus, sabe? Como se os nossos problemas fossem fáceis de resolver, como se elas tivessem essa necessidade de ter sempre uma solução, uma resposta. Irmãos, eu gostaria muito que fosse assim, mas eu sei que a realidade é muito diferente. Muitas vezes nós temos mais perguntas do que respostas, mais sofrimento, inquietação do que alívio na nossa alma, não é verdade? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus não possa usar pessoas diante do nosso sofrimento. Eu sei que muitas vezes na minha caminhada Deus usou pessoas para vir até mim. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja muito triste. Eu estava assim, abalado, sabe, no fundo do poço, no deserto, cheio de pendências na minha vida. E aí no final do culto, eu queria muito que Deus falasse comigo e Ele não falou. Aconteceu o momento da palavra, do louvor, e eu pensei, não é hoje, mas eu vou continuar confiando em Deus. E aí, irmãos, veio uma irmãzinha que estava lá no fundo da igreja, ela veio na minha direção e ela começou a falar palavras de Deus ali, irmãos. Palavras assim que me confortaram muito, sabe? E ela disse, olha, Jesus me mostrou que você hoje está muito triste, você está se sentindo assim, tal, e começou a falar, sabe, de coisas que só eu sabia, irmãos. Aquilo me confortou bastante, sabe? Então eu acredito em revelação, Deus usa pessoas, isso está na Bíblia. Mas hoje eu quero falar a respeito dessas pessoas. Pessoas que acham que vão resolver nossos problemas num passe de mágica. E não é assim que funciona. Eu me lembrei que agora do profeta Jó. Jó estava sofrendo absurdamente, perdeu seus filhos, perdeu até a confiança da sua esposa, ele perdeu todos os seus bens e também a sua saúde. E aí a Bíblia diz que veio 3 amigos dele, chegaram até Jó e começaram a dizer, Jó, nós sabemos por que você está passando por isso, nós já entendemos a resposta de Deus. Você está passando por isso porque em alguma área da sua vida você está em pecado, você está fazendo coisas erradas. Irmãos, aqueles moços, aqueles rapazes, eles queriam ter uma resposta, eles queriam mostrar que eles estavam se compadecendo de Jó, sendo que na verdade eles só pioraram a situação. Jó com certeza ficou muito mal, ele ficou muito abalado, mas a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó, Deus mudou a vida dele quando ele orou pelos seus amigos. Olha isso, irmãos, era Jó quem precisava de oração, mas Deus ainda fez de um jeito que ele orou pelos seus amigos, Deus tocou o coração dele e aí então Deus mudou a história dele. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós estamos para baixo, nós estamos mal, precisando de uma palavra. E aí Deus vai chegar até nós, vai tocar no nosso coração e vai dizer, olha, ore por aquela pessoa. Ou então, vai até aquela pessoa, entrega uma palavra para ela. Sabe, irmãos, o trabalhar de Deus é inexplicável, não tem como saber todas as obras de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria falar para você, porque eu sei que tem pessoas que têm muitas vezes até atrapalhado o seu crescimento, a sua luta, o seu problema, em vez de ajudar. Então faz o seguinte, ore por essas pessoas, tá certo? Eu me lembrei aqui de Jesus. Jesus estava na cruz e as pessoas diziam, se Deus te amasse de verdade, você não estaria aí? Desce dessa cruz se você é o Filho de Deus. Pessoas estavam acusando o tempo todo. E o que foi que Jesus fez? Ele simplesmente orou ao Pai e ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, muitas vezes nós vamos ter que fazer essa oração. As pessoas não sabem o que elas fazem e nós precisamos ter compaixão delas, misericórdia delas. Amém? Então, irmãos, tem pessoas que chegam até nós e muitas vezes até perguntam, uai, você não tem fé não? Uai, você não devia estar assim? Agora você imagina a minha situação, irmãos, pastor que deve estar sempre firme, orando pelas pessoas, encorajando. Mas, irmãos, tem momento que eu me sinto fraco, tem momento que eu tenho vontade de chorar,
É uma batalha espiritual tremenda. O diabo tenta de todo jeito parar com essa obra aqui. E eu já estou há anos e anos, mais de 10 anos, irmãos, trazendo palavras de Deus diariamente. Então o diabo, você acha que fica feliz? Ele fica furioso, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. E eu declaro que na sua vida também o diabo não tem poder. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Ter fé não significa que você não vai passar por problemas, não significa que você não vai passar por lutas, mas significa que você acredita que nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Nada pode impedir as promessas de Deus na sua vida, nada vai te tirar das mãos de Jesus. E é essa confiança que eu tenho também. Então, quando alguém chega para mim e fala, pastor, mas você não tem fé? Você não está querendo orar? Você não está querendo ler a Bíblia? E aí eu falo, meu irmão, eu sou igual a você. Hoje eu posso estar no deserto, mas amanhã Deus me levantará. E hoje eu estou aqui, irmãos, para falar para vocês. Deus, Ele levanta sim. Deus restaura as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, quando nós depositamos a nossa esperança nele. Amém? Glória a Deus. Olha, eu só vou te pedir uma coisa hoje. Compartilhe esta oração, essa mensagem. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Inclusive, eu já trouxe aqui o óleo da unção. Foi uma direção que o Espírito Santo me deu. E eu quero ungir você, mesmo que à distância. Eu creio no poder da oração. Não existem barreiras, não existem dificuldades. Se você estiver enfermo no seu corpo físico, eu peço que você coloque a mão na enfermidade, aonde quer que seja, talvez na sua cabeça, na sua coluna, na sua barriga, coloque a sua mão pela fé, ou então peça para alguém te ajudar, e eu vou estender as minhas mãos aqui agora. E eu creio, irmãos, no poder do nome de Jesus, que está acima de todo nome, acima de nome de doenças, de fracassos, de mentiras. O nome de Jesus está acima de tudo, e pela fé, creia, você vai ser curado, você vai ser restaurado hoje, em nome de Jesus. Vamos orar então? Eu vou estender as minhas mãos, você fecha os seus olhos e depois compartilhe. Vamos salvar vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa e maravilhosa presença neste momento. Oh, meu Deus, eu Te louvo, meu Pai, por esta palavra poderosa que falou tanto aos nossos corações. Pai, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como é bom, meu Deus, poder ouvir a Tua palavra todo dia, na oração da manhã, na oração da noite. É muito bom, Senhor, poder participar dessa comunhão com os irmãos. Essa obra, meu Pai, nasceu no Teu coração, não foi fruto da minha imaginação, mas ela é um propósito do Senhor. E eu Te peço, meu Deus, abençoe cada um dos meus irmãos. Cura as feridas, Jesus. Sara, Senhor, toda dor. Eu estendo as minhas mãos aqui agora e eu Te peço, Jesus, faz um milagre. Que eu possa ouvir testemunhos, meu Pai, do que o Senhor vai fazer aqui hoje. Pela fé, eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está com dores externas, dores no corpo, dores também no seu coração, na sua alma. Ó Jesus, eu oro, Senhor, em Teu nome, em favor desta mulher que deseja ter filhos e não consegue ter filhos. Eu libero em nome de Jesus a madre, e eu Te peço, Jesus, faça com que esta mulher seja alegre mãe de filhos. Ó Senhor Jesus, eu oro também por essa pessoa que está doente na alma, se sentindo solitária, sozinha. Jesus, prepara um homem de Deus para essa mulher, prepara uma mulher de Deus para este homem. Senhor, concede os desejos do coração. Não nos deixe, meu Pai, viver abatidos, tristes, desanimados. Nós queremos viver pela fé. E é pela fé que nós nos levantamos hoje, meu Deus, e damos a volta por cima. Nós vamos Te glorificar, meu Pai, e muitos verão esta obra do Senhor na nossa vida, e eles vão ter que reconhecer e glorificar também o Teu santo nome. Ó Jesus, eu Te agradeço por esta palavra, por esta oração, e eu Te peço, meu Pai, que essas orações possam atingir cada vez mais pessoas, que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua presença maravilhosa. Jesus, nós não somos dignos, nós não merecemos nada, por isso nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Suplicamos, meu Pai, a Tua graça. Assim como o apóstolo Pedro começou a afundar sobre as águas, nós muitas vezes, meu Pai, nós fraquejamos e começamos a afogar nos problemas, nas dificuldades, são contas para pagar, problemas no casamento, problemas com a família.
Jesus, tem misericórdia, Senhor. Sela esta oração, meu Pai, com a Tua bênção, com a Tua presença. Nós carecemos, meu Pai, da Tua graça e do Teu favor. Fica conosco, meu Pai, hoje e sempre, que a gente possa, meu Pai, continuar firme nessa campanha de oração dia e noite e que nós possamos nos fortalecer na Tua presença e na Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.